Fala pessoal, obrigado demais pela tua audiência. Eu sempre falo no final e agora eu vou falar no começo. Não esqueça demais, obrigado demais. Tá feio esse negócio aqui. Geralmente eu tenho um pancho aqui, onde tá o Manuel. Eu geralmente não sei fazer a abertura, mas eu vou fazer. Então eu peço geralmente no começo, no final, que pô, escreva aqui o que você achar, principalmente a experiência que você está tendo. Se conhece a Target, fale um pouco aqui, né, da experiência que você teve com a Target, que é muito legal e é muito importante, principalmente para o nosso convidado também. Antes de mais nada, não esqueça de clicar na inscrição. Quase 30% das pessoas que assistem não é inscrita ainda no canal. Eu entendo, é chato, você está assistindo agora, você não quer ir lá, mas para tudo e vai. Se inscreve. Se inscreveu, tem um negócio chamado sininho, que todo mundo já ouviu 1 milhão de vezes, cara. Se esse sininho não for clicado, o YouTube não trabalha para você e não manda o conteúdo novo para você, que acontece toda terça e quinta às 19 horas por mais de 200 episódios. Então, obrigado demais e eu vou falar agora dos caras que são importantíssimos, que pagam a nossa mesada, e se não fosse eles, o boleto pago sempre em dia, a gente não estaria aqui fazendo essa bagaça. Obrigado demais a ProWay, uma das maiores escolas de tecnologia. Tudo certo, Manuel? Tudo bem. Eu esqueci de falar, né? O Pancho não tá aqui do lado, eu acho que vocês devem ter percebido, o Pancho ficou muito mais bonito, né? Obrigado. Eu acho o Pancho bonito, mas, cara, eu acho que o Manuel é muito mais bonito que o Pancho. Deu um upgrade no Pancho. O Manuel aceitou esse convite rápido, o Pancho tá dodóizinho, e o Manuel, na hora, aceitou, acho muito legal, obrigado do fundo do meu coração. Né? A Marvi é uma super empresa, melhor empresa do meu portfólio. Se você não conhece a Marvi, vai lá dar uma olhada no trabalho que vocês fazem, que é fantástico. Então, apresentado agora. A ProWay, que é uma escola de tecnologia que está desde o começo com a gente, desde o início, quando a gente pediu um apoio, a gente começou a ver que gastava muito dinheiro, a gente falou, cara, vamos pedir uma vez a empresa apoiar, e vocês foram uma das primeiras. Obrigado demais a ProWay. Se você é uma empresa de tecnologia, quer desenvolver, quer contratar, quer trazer uma turma nova, vai para a ProWay. Eles desenvolvem uma sala de aula dentro do seu negócio para vocês conseguirem contratar os jovens que estão por aí doidinho para trabalhar no seu negócio. Fala com a ProWay. Se você é um cara de tecnologia ou está pensando na tecnologia, conversa com a ProWay. Eles vão certamente ajudar muito na sua carreira. A gente teve dezenas de convidados que já participaram da ProWay e estão aqui hoje contando um pouco dessa história. Eu fiz curso. Aí, ó. Minha filha fez curso. É raro alguém não vir aqui sentar e dizer, cara, não fiz um treinamento na ProWay. Fiz Entra 21 também na ProWay. Fez Entra 21, ó. Então, cara, se você ainda não conhece, está no Hemisfério Sul, não conhece a ProWay, pesquisa que certamente ela vai te ajudar em alguma coisa. Obrigado ao Sérgio, Nayara e também ao Guilherme por todo esse apoio desde o começo, cara. Obrigado mesmo. E para a escola, outra é a fábrica, né? A fábrica de software, que é a Premier Soft. É a segunda melhor empresa para se trabalhar em tecnologia no Brasil. Está aqui em Blumenau, fundada, e está aqui em Blumenau, está até mudando, né? Maravilhosa, está até mudando agora de sede. E se você é uma empresa que quer melhorar alguma coisa na tecnologia, um processo, ou até um aplicativo, qualquer coisa que você pensar em tecnologia, geralmente esses caras vão fazer para você, até dizer para não fazer. Pela experiência que eles têm, vão dizer, não, cara, não faz esse negócio aí que vai dar errado. E outra coisa muito legal, se você é uma empresa de tecnologia, como a Marvi você pode alugar um time. Então, você tem um time por uma necessidade, uma entrega, você aluga, se chama outsourcing, você aluga um time de desenvolvedores, eles emprestam, né, ou alugam esses caras e depois eles devolvem. É meio estranho falar de ser humano assim, mas funciona e funciona muito bem. Inclusive, o time está sempre engajado, porque ele sempre está em projetos novos. Obrigado a Premier Soft, vocês são do caramba aí, para não falar a palavra pior. Obrigado demais, em nome do Rodrigo e também do JP. Isidoro Automóveis é a 8ª maior loja do Brasil. Muita gente conhece eles por vender carro, mas eles são um dos maiores compradores de veículos também do nosso país. Aí. Uma coisa que aconteceu, até o Pancho falou, pô, às vezes a gente está com um carro em casa, quer trocar num zero, em vez de dar ele na troca lá, fala com o pessoal da Isidoro. Clica no isidoro.com.br, é muito ruim para chegar lá na BR-470, mas eles vão até você. Se estiver em Itajaí, Jaraguá e também em Navegantes, eles também possuem loja e está abrindo agora uma no centro de Blumenau, em Santa Catarina, bem no centrinho, na rua 7 de setembro. Obrigado ao seu Isidoro, ao Fernando, né, que demorou, mas agora apoiou o projeto, e também a Dona Elisa. O Isidoro tá todo sábado e domingo lá, tá? Pode ir lá que vai tomar um café maravilhoso com ele. E essa galera que nos cerca aqui, que faz esse podcast ter um upgrade, eu acho muito legal esse talão, que é a CRW. CRW, para quem ainda não conhece, eles são tecnologia no seu evento. A gente já fez alguns eventos em que eles participaram,
raro um cara que tá aqui que já fez evento e não contratou eles. Eles são muito bons na entrega. E imagina que nesse momento do evento é o momento em que a sua empresa está comunicando. Se ela comunicar de forma feia ou amadora, é isso que ela, no fim ela representa. Então, assim, contrata, conversa com eles, até uma consultoria. Se você está pensando no evento, fala com o Kleber, fala com o Jonathan, que está aqui atrás, que está com uma equipe de quase 200 pessoas. Cada pontinho desse é uma pessoa clicando ali. Então, conversa com eles que certamente alguma coisa vai se encaixar e o seu evento vai ser que nem esse podcast, vai ter um upgrade. Obrigado ao Kleber, Jonathan e todo o time da CRW. Eu preciso de uma água. É quase 2 horas aqui falando. Vamos gravar esse negócio. Obrigado a todos os patrocinadores e o apoio que vocês dão pra gente. Eu geralmente peço pro Pancho apresentar, mas hoje eu posso apresentar ele, mas não. Então tá. Hoje a gente tava conversando com uns 15 minutos antes e, eu acho que vai ser uma história muito massa aí de compartilhar. Tá meio doido, eu acho. Certamente vai inspirar uma galera. Estamos com Juliano Santana, né? Normal, Santana como se fosse o veículo, né? Santana da Target. Mas esse cara já fez muitas outras coisas, a gente vai poder falar um pouquinho. Pode? Pode, vamos lá. Se apresenta aí, Júnior. O que é o Juliano, cara? Bom, Juliano, a gente tava falando agora há pouco, me lembrei me lembrei da outra reportagem que fiz lá na Fátima Bernardes, e ela me apresentou na TV assim: o Juliano é um ex-publicitário estressado que resolveu sair do sofá e caminhar, né? Que massa. Esse sou eu. Eu tenho 45 anos e mais de 25 anos de carreira na área de marketing, comunicação, já tive agência de publicidade. Uma agência, um mercado que me levou ao staff, de certa forma. Hoje, burnout. Vamos falar sobre isso, a gente vai chegar na Target. Vamos chegar lá. Mas como é que tu começou nessa área? Tu se formou publicitário? Então, eu sou nascido, tu é de Blumenau? Eu sou nascido em Blumenau. Nossa. Meu pai foi representante comercial. Uhum. E o bicho era um vendedor... Representante era aquele cara antigamente que sumia e voltava uma vez por semana para casa. Forte, isso aí, Cerâmica Porto Belo, na época. E era um dos melhores vendedores, não é porque é meu pai, mas ele era um bicho caçador e fazia muito resultado. O que gerava com a gente, na nossa família, uma mudança a cada 2, 3 anos, uma mudança Sério? de cidade. Eu nasci em Blumenau, depois fomos para Chapecó. Caraca, Chapecó. Lembra que anos 90, é isso? Eu sou de 77, a gente foi, acho que com 80, 82, mais ou menos. Chapecó era só mato, né? Hoje Chapecó é maravilhoso, uma cara. grande cidade, quem não tem ido lá, Chapecó é maravilhoso. Referência, grande cidade. Mas nos anos 80 era só mato. Fomos para Joinville depois, ainda como representante. E aí o cidadão fazia tão bem para a empresa pelos resultados, eles começaram a mandar o seu Santana, que chamava na época. Eu era o Santaninha, que eu gostava de viajar com ele. Eu ia lá de carona, pai, vamos viajar? Vamos. Tu é um filho único? Não, eu tenho uma irmã também, eu tenho 45, ela tem 42. E aí começaram a mandar a gente para alguns cantos do Brasil para ele salvar a filial. Putz. Daí assumiu algumas gerências regionais. Prova o quão bom ele era, né? Assumiu algumas gerências regionais. A primeira gerência foi Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Caramba. Falei que a história vai ser a mais aleatória que vocês já ouviram. É pior que filho de militar, né? Foi mais ou menos assim. Em Campo Grande a gente viveu 5 anos. Nesse período ele transformou... Quente pra caralho. Isso, até 17 para 18 anos. Ele transformou no principal canal de venda do Brasil, da cerâmica, na época. É um número representativo, porque era uma área geográfica muito grande. Mas São Paulo comia todos os resultados, né? E eles conseguiram reverter isso aí. E aí eles, de novo, Santana, tem uma filial lá em Ribeirão Preto, precisamos salvar a filial. Meu Deus. Tá no limbo. Lá vai a gente, muda para Ribeirão Preto. Tem tem um detalhe no meio dessa história, porque eu fui me formando, né? Como pessoa, ser humano, adolescente. Trocando de amizade a cada 2 anos. Trocando de amizade a cada 2 anos, mas em Campo Grande, como a gente passou... Tu reinventava uma história assim, porque eu acho que tu é uma pessoa nova naquele lugar, tu pode dizer o que tu quiser, né? Não, e o mais louco assim, eu reinventava a história, mas eu sempre fui o catarinense, e cada lugar que eu ia era o Barriga Verde. E aí os caras confundiam com gaúcho. Eu falei, não, cara, gaúcho não, Barriga Verde. É que o sul é tudo, ou é Porto Alegre ou Curitiba, ninguém lembra que tem Santa Catarina. Exatamente, e aí é aquele processo de adaptação em cada lugar, especialmente no centro-oeste, né? Mas em Campo Grande eu comecei uma outra história importante da minha vida. Eu virei atleta de handebol no colégio. Porra, handebol. Handebol é um dos esportes mais praticados nas escolas, mas um dos menos valorizados profissionalmente, né? Na minha época não tinha Petrobras, essas grandes marcas patrocinando, nem o COB dava tanto apoio.
Mas eu jogava... Nessa época não existia nada a não ser o futebol, né? A não ser o Fala futebol. bem a verdade. O Vôlei depois veio. Nos anos 90 ali. Eu participei de... Eu tive um certo sucesso, até eu era baixinho, Legal. corria muito, Uhum. eu era ponta esquerda. Quando tinha Tu é o... canhoto? Não, eu sou de destro, só que eu subia, Caraca. né? E aí a gente brincava porque dava o contra-ataque, eu era o primeiro, eu tava lá na frente, Porra. muito rápido. Tu era um keniano. Mais ou menos, mais ou menos. Eu gostava muito do esporte. Me dediquei muito naquela fase de colégio e encontrar uma Quase modalidade. virou profissional. Eu virei Tu profissional. virou profissional. Quando minha família mudou para Ribeirão Preto, eu fui contratado por um clube de Barretos. Que massa, cara. Fui, mas assim, lembra que eu falei que não tinha apoio? Aham, Eu morava embaixo aqui, bancada de ginásio. Caraca. Escapei do exército porque eu representava o município nos Valeu a Jogos pena, Abertos. então, por alguma coisa. Valeu. Valeu a pena. Foi uma grande escola. Olha, eu me considero uma pessoa simples, humilde e muito pelas vivências que eu tive em várias frentes, né? Eu joguei Jogos Abertos no interior de São Paulo, regionais, Campeonato Brasileiro. Então eu estava numa escalada, Caralho. mas uma modalidade sem apoio. Sim. Cheguei a ganhar os primeiros saláriozinhos, Uhum. né? Até o dia que meu pai chegou de novo, mudança, né? Galera, a gente tá indo pro Rio de Janeiro. Caraca. Só que aí a família se rebelou, falando, no Rio a gente não Rio vai. Não vai, Rio não vai, a gente não vai A porque... gente não come biscoito, a gente come bolacha e pronto. E aí surgiu no meio dessa discussão toda familiar uma oportunidade em Floripa. E a gente tinha meio que um sonho de voltar para Santa Catarina. Aham. Né? Apesar de ser de Blumenau, a gente estava rodando o estado, mas o verão era sempre aqui. Sim. 13 horas de estrada de carro para vir para cá. Né? E aí a gente veio para Santa Catarina. Em Floripa, eu fui buscar um clube, mas eu não encontrei. Na verdade, eu entrei numa sinuca de bico, assim. Por conta do handebol eu me dedicar tanto, eu reprovei 2, 3 anos no colégio. Chegar em Floripa, eu resolvi Graças dar a um Deus. basta. Graças a Deus, é um dos meus aqui. Tamo junto, né? Eu dei um basta, assim, porque tava na hora de ver o que serei, o que vou ganhar, que carreira eu vou seguir, né? Tava numa fase bem importante. E aí eu resolvi fazer um supletivo, fui recuperar. Eu tinha aquela Eu me vibe senti enganado com esse negócio supletivo, tá? Por Porque eu quê? pensei, cara, eu tinha que estudar 3 anos pra me formar, depois fui descobrir que no supletivo tu fazia isso em 6 meses. Por que não me falaram Por que isso que não antes? falaram isso antes? Eu ia direto pro supletivo. É E eu era verdade. muito malandro, eu Eu fiz, cara. odiava estudar. Eu fiz supletivo, energia, lá em Floripa. E aí deu uma recuperada, entrei 12º no curso de publicidade Caraca. da Unisul, era privado, né? O que hoje a galerinha jovem não sabe, mas a gente passar no vestibular, né, era uma coisa, Louco, era uma é coisa louco, surreal, era, né, tipo, Publicidade não era um curso mega disputado, Sim, né? sim, mas mas era um mesmo assim. meio que eu tava... Se não fosse educação física, eu tava apaixonado Aham. pela comunicação, assim. Eu sou da 2ª turma da Unisul, lá da Pedra Branca, que hoje é uma cidade Branca em é uma Floripa, cidade, né? É incrível que a gente olha. Passei uns perrengues para aquela faculdade, BR-101 em obra. Meu, cara. Eu saía do trabalho e chegava atrasado na primeira aula e chegava em casa meia-noite e pouco, de ônibus, cruzando o Floripa inteiro, morava no centro. Mas é o que eu falei, tudo isso é escola. Total, né? Claro, Enquanto isso, eu já comecei a buscar meus empregos paralelos, já fui estoquista de loja de roupa, trabalhei em material de construção, dormia no horário do almoço naquele saco de estopa, né, e comia um bife a cavalo no Aham, meio-dia. bom pra caralho. Eu... Pra quem não sabe, é um bife com ovo em cima. É, um bifão Não é o com bife do ovo. cavalo. O pessoal vai cancelar a gente aqui. Tá falando que não faz isso. Eu já trabalhei numa locadora de veículos, enfim, eu fazia de tudo. Colei cartaz em banca de revista, e inclusive foi meu primeiro emprego em contato com a comunicação. Era uma distribuidora de uma revista lá. Eu participava de alguns eventos, mas a função mesmo era colar cartaz. Mas olha, não tem experiência melhor de tu estar em todos os lados do balcão, em qualquer segmento, É isso aí. e nos mais variados tipos de público, né, de classe e assim por diante. E aí vem uma nova mudança nessa carreira, o meu pai de novo surgiu para um projeto de franquia e a loja de Blumenau seria piloto da Poxa, Cerâmica Blumenau. Porto Belo. É. E muito por causa de TI, sabe? Ah. Tinha uma empresa aqui que já prestava serviço para cerâmica na época, e essa empresa era de Blumenau,
E no final das contas, eu estar num lado e nada melhor do que uma loja piloto para os caras dar suporte. Loja piloto é a cobaia, né? Sim, sim. Sim. É onde vai dar tudo errado, Um quebra-pedra ali. Onde tu estressa ao máximo para O construir a MVP. partir de, né? né? Quase que o MVP. Ó, tem um cara de que tecnologia isso, hein? aqui. Então você Quando vai tu falou pro cliente perfeito, eu mercado. falei, cara, será que ele vai falar ICP? Mas ele é A gente tá de ligado. comunicação, né? Então, Eu na minha carreira eu acabei me formando em publicidade, fiz consultoria de marketing, entrei em agência, já vou entrar nessa linha do tempo, mas essa loja foi aquela que estressou mesmo, assim, Sim. né? E aí, aquele lance, em 98, isso foi, em dezembro de 98. Meu pai, vamos para Blumenau, Pô, a cidade onde eu nasci, Poxa, é uma loja própria, vai ser dele, apesar de ser uma franquia, ele já tinha um sonho de tocar o seu negócio, assim, já era 20 anos de cerâmica, mais de 25 anos. não conhecia Caramba. nada ele, né? E aí Não. pedi um help, né? Falei, vamos. Aí eu vim com ele, minha mãe ficou em Floripa ainda até o início 98, de uns 99. 16, 17, 77, Não, Não, 20. 98 tava 19 para 20. 20, é. começou a faculdade lá em Floripa e depois Comecei transferiu em para cá, Floripa, pra transferi FURB. para a FURB, exatamente, vim para o terceiro semestre Qual que era aqui. melhor? FURB lá. Conteúdo, cara, era aqui. Era aqui, Aqui. ó. Viu? A FURB, Só fala muito bem da FURB. porque a gente era a segunda turma de publicidade lá, Entendi. muito crua e muita... Eu lá sempre fui um cara muito metido, né? Então, além da publicidade, eu ia visitar agência, eu ia fazer curso na UDESC paralelo de 6 meses, Legal. trancar a faculdade. Eu gosto de fazer imersão onde eu vou. E, nossa, o que a gente discutia com os Tu é muito professores lá... intenso, né? E tão intenso que tu do hobby fez um business depois. A gente vai chegar lá, né? E aí eu vim para a FURB. Eu gostei muito do conteúdo da FURB, assim. Foi uma excelente faculdade. Bom, daí ele abriu a loja. Tu e ajudou aí, ele na loja. Ajudei, larguei tudo lá, não tinha mais handebol, recuperei o estudo, Sim. tal, transferi para a FURB e vim para cá. Cheguei aqui, casei com uma Foi essa vendedora da merda loja. na hora? Caraca, quero esperar um pouquinho, uns 30 anos, cara. Era uma vendedora da loja. Hoje eu sou divorciado, mas tivemos um excelente casamento, 22 anos. Deu certo enquanto deu certo. Deu certo, exatamente. E aí essa história me traz a um momento interessante. Quando meu pai convidou para vir para cá, eu disse para ele o seguinte: pai, eu vou, até porque eu já estava acostumado em vários tipos de emprego, atendimento. Aqui a gente ia carregar rejunte, ia fazer de tudo, vender cerâmica. Só que eu preciso combinar um negócio contigo. Na hora que eu me formar, Deu. eu vou seguir minha carreira, porque eu quero construir a minha carreira própria de publicidade, propaganda, descobrir esse meio e ter a minha história. Beleza? Beleza. Vida que segue, casei, tudo muda, o timing muda, o dinheiro muda, Tudo para onde muda, vai, tudo né? E O aí, foco muda, principalmente nos primeiros anos. exatamente. E aí, a minha ex-mulher também tinha mais ou menos a mesma ideologia de construir a sua carreira, era arquiteta. Então a gente construiu essa linha do tempo paralela, eu me formei primeiro, depois ela, e a gente foi fazendo essa transição e montei minha agência. Aliás, minto, perdão, tem mais um ruído nessa linha do tempo. Eu fui ser estagiário numa agência de Blumenau. Lembra de que agência que era na época? Era Calier, na época. Aí, Passei 6 meses, fui contratado por um dos clientes em Floripa para ser gerente nacional de marketing de um grupo de Caraca. empresa. não vai Eu dizer que tenho- mudou pra Floripa de novo daí. Aí eu mudei para Floripa de Meu novo. Deus, cara. Tu andava com uma barraca no carro, né? Cara, pelo menos um colchonete. Foi um no negócio louco, assim. carro. E tua mulher aceitou? Então, eu tinha um Quando eu falo sonho... então, Então, sim. Eu tinha um sonho de voltar para Floripa. Eu gostava muito de Floripa. Vivi momentos fantásticos em Floripa. Eu falei, quero criar minha família quando em fala Floripa fantástico é também. balada, né? Então não é exatamente o que É tua mulher verdade. queria. AC, né? Antes do casamento, depois do casamento. O AC. E aí, mas eu gostava muito da cidade, enfim. Recebi uma grande proposta e montamos um plano onde eu passaria a fazer Legal. toda segunda-feira, 6 da manhã, eu saía para Floripa, sexta-feira, 7 da noite, eu voltava para Blumenau. Passei 6 meses fazendo isso. E me assustei com Floripa na parte de explosão da cidade, violência. Eu vi um cara ser morto na frente do shopping Beira-Mar, assalto, assim, o cara Caraca. assaltou. E aí eu comecei a dizer assim, pô, eu não quero criar minha família aqui, não. Sim. Me assustou, as praias são bonitas, mas a cidade explodiu, trânsito, Eu acho que Floripa também passou por tudo. um tempo ali, uma década ali meio negra. fase Guga, né? É. Explodiu, né? É. Percebeu, o mundo É, percebeu é. Floripa, né? É. O custo de vida aumentou drasticamente em Floripa, né?
E aí passei 6, 7 meses nesse bate e volta e não aguentei. Aí eu decidi voltar. Falei, não, vamos fazer o seguinte, eu vou voltar para Blumenau. E quando eu voltei, eu fui abordado por algumas agências, queriam que eu fosse trabalhar de atendimento, que sempre foi minha veia. Cara, eu vou te dizer assim, com todo respeito ao mercado, mas eu não me enxergava mais dentro de agência como funcionário porque tinha ideias novas. E tu já não era, né? Tive a oportunidade em 2003 de ganhar um top de marketing da DVB junto com essa empresa. O meu diretor, eu era gerente, meu diretor era simplesmente o cara que inventou o tempo passa, o tempo voa, a poupança Mamerindos continua numa boa, lembra dessa? Em Cannes. Manuel não, porque ele é jovenzinho, mas... mais ou menos, com calma. Respeito o 92 aqui. Então foi um grande MBA em campo daí. Legal. Aí eu voltei pra cá e decidi montar a minha empresa. Doido ele não ter pensado em ter feito uma sociedade contigo aqui, né? Caraca. Então... Talvez na Com época quantos não... anos? Quantos anos você tinha quando decidiu montar? Ele era de Curitiba, eu tava o quê? Com 25 já. Era, 25. Na época era muito jovem ainda, né? Na cabeça de quem é tradicional, né? Pra ser um sócio do cara aqui, né? Pilhadão, intenso, como você falou, eu sempre fui, né? Eu sempre gostei de imersão. Onde eu ia nas profundezas e entender o que eu tava me envolvendo, né? E, quer queira, quer não queira, no mundo de agência, os criativos ficavam doidos comigo, porque era o atendimento que sentava no lado, bora, vamos criar. Os caras, não, lança o briefing no sistema, tu volta, depois que eu tiver o job, a gente falei, não é negativo, eu que vou dar a cara a tapa pro cliente. Nós vamos junto, eu já saquei a vibe dele. Cara, entre o criativo e o comercial. Deixa eu fazer uma pergunta, assim, tu acredita que tem uma correlação da tua vivência, né, de vendas com o teu interesse com a publicidade? Porque, trazendo um pouco mais para os dias de hoje, eu vejo que tem muita gente de publicidade e marketing que está totalmente desconectado com a função do marketing, que é gerar negócio. Então, você falou muito assim de, eu sou o cara do atendimento, tá na rua, bater... E isso também é marketing, isso faz parte dos pilares do marketing. Então, tu acredita que essa conexão com vendas lá do teu pai, com toda essa história, fez com que você tomasse essa decisão? Total. Marketing, para resumir, toda teoria igual relacionamento, né? Então, e eu me relacionei com muitos mercados, até como adolescente, eu falei de várias frentes, e eu via como as operações funcionavam. E eu tinha que aprender a lidar com as pessoas. Perfeito. Chegava dentro de casa, tinha um mestre de vendas, né? E premiado, de certa forma, os caras mandavam ele para tudo quanto é lugar, porque vendia para adoidado. Ele transformava, né? E eu viajava mesmo com ele, era conhecido como Santaninha em alguns lugares que a gente ia para o interior. Eu ia acompanhando, então eu ficava lá sentando ali, tipo, ouvindo. Ela tá ali, e ali, só ouvindo, e os caras, e vendia, né? E sim, tem total ligação. Quando eu montei a minha agência, a intenção da agência é para levar esse DNA. E eu comecei assim, e começou a dar muito certo. E a minha linguagem sempre foi muito transparente, desse jeito que a gente tá falando aqui, bem informal, nunca teve mimimi, aquele discurso de status de mercado, nunca. Eu sempre resolvi montar o meu negócio para aplicar a minha personalidade nele. Comunicar do jeito que eu comunico, fazer imersão no cliente do jeito que eu posso fazer, que eu gosto de fazer, e começar a montar uma equipe que sinta essa vibe. E vamos entrar no cliente e vamos fazer parte da estrutura dele para ele vender mais. E na medida que eu fui construindo a agência, eu fui entrando também numa linha de atrito com o mercado. Veículos de mídia. Veículos de mídia não gostavam de mim porque eu não anunciava em volume. E eu não anunciava em volume porque eu dizia assim, não é para o meu cliente anunciar em volume. Por que eu vou socar uma mídia? Era cirúrgico. Ele não está no momento. Tinha clientes que diziam, ele estava assim num momento de status, inclusive até na área de imprensa, e eu gosto muito do trabalho de assessoria de imprensa, por exemplo. Sempre valorizei, sempre busquei os parceiros. Porque, olha, é mais importante para a tua estratégia agora isso do que aquilo. E tu vai torrar muito dinheiro. Então E a mídia tradicional sempre foi muito cara, né? E você tocou no ponto, né? Essa estrutura... E muito canhão, sem necessariamente tu acertar sem dosar, naquilo, né? Sem poder... Essa estrutura de comunicação, ela tem que levar um resultado. Venda.
né? Então tem muita agência ganhando prêmio, sem criticar o mercado de maneira pejorativa, por Claro. favor. Tem excelentes empresas no mercado. Mas eu acho que as próprias agências, com o tempo, precisaram rever seus conceitos. Até, inclusive, Porque hoje, o filtro natural foi fazendo algumas fecharem as portas. o termo agência hoje, para muita gente, é pejorativo. Por conta do agenciamento, né? Do budget da mídia, enfim. Então, tem muita gente, inclusive, fugindo Exato. do agenciamento porque entende que eu não quero ganhar em cima de quanto tu gasta. Eu quero ganhar em cima daquilo que eu entrego, né? Então, Você viu claro, a não tem transição- certo e errado, mas, né? Visse a transição das taglines, comunicação integrada, começaram a mudar. os Estúdio termos, criativo. Né? Multicomunicação. Então, essa fase aqui foi quando elas começaram a perceber. Aham. A gente é quadrada, a gente é padaria de layout e a gente precisa mudar. A gente é Mad Men. Padaria de layout, ótimo. Né? Cara, ele falou isso antes, eu quase surtei aqui. E é a verdade Muito bom. absoluta, né? Infelizmente, tem uma necessidade, tem gente que precisa de um folder. Cara, precisa de um folder. Sim. E tem excelentes criativos e excelentes empresas. Mas eu discordava, eu não conseguia atender. Eu brigava com o cliente assim, cara, não vou fazer isso, porque não é, tu vai torrar dinheiro. Eu não quero saber de planejamento. Então, desculpa, vamos lá, vamos continuar amigo, mas eu vou sair fora do trabalho. E as coisas começaram a andar, começaram a dar certo, montamos uma equipe, cheguei a ter uma equipe de 14 pessoas, a gente transformou numa empresa relevante no mercado, ela está viva até hoje, que é a Casa Comunicação e Arquitetura. Minha ex-mulher, ela é arquiteta, então a gente juntou as ideias, inclusive ela surgiu para unir as ideias, comunicação e arquitetura. Meu TCC foi assim, 9.9 no TCC, Boa. Caraca. Top. e aí Na época que era uma era ideia de lido. mostrar que a arquitetura Na época que o TCC era lido, né? era líder, pô, desse tamanho. Mostrar que a arquitetura era uma forma de comunicação, Aham. foi um dos temas que eu abordei no TCC, e que comunicação poderia trabalhar alinhado com a arquitetura, ativação de marca, etc. Um dos grandes jobs que eu gosto de citar aqui na cidade, que talvez seja a melhor relevância para a galera, né, que está assistindo, é o Oktoberfest. Meu, cara, olha só. A convite do seu Norberto Metz, em 2009, a gente foi desenvolver a cenografia do setor 1 da Oktoberfest. Caraca. Graças ao resultado que a gente estava gerando com uma cervejaria de Gaspara, das Beer, e é uma cervejaria que a gente fez algumas ações de ativação, a gente montou um stand, a gente não montou um lugar para vender cerveja. Então a gente montou Uma experiência uma lá atrás, né? experiência com ativações, etc., que saiu na Ana Maria Braga. A Ambev queria matar a E gente. a Bev assim. é patrocinadora, né? E ela falou assim, pô, os caras estão aparecendo mais que a gente. A gestão do Parque Vila Germânica falava assim, cara, diminui isso, tira aquele Piora chapéu o da trabalho. galera. Eu tenho muito orgulho dessa história, porque a gente incomodou. Uhum. E aí eles convidaram para a gente montar a cenografia do setor 1 inteiro, comunicação e arquitetura. A gente montou e foi daí que surgiu, talvez quase ninguém sabe isso na cidade, porque a gente nunca propagou disso também. Mas foi daí que surgiu a nova cenografia, aquelas telas na parede, os cenários, as faixas mudaram de posição, porque a primeira posição era para preservar a saída de ar-condicionado. Aquelas faixas em diagonal com uma grande guirlanda preservam uma saída de ar superior e embaixo fica quente. Tudo era técnico. O stand, a cervejaria, a ativação de marca, tudo era estudado, né? O que aconteceu em 2009 para 2010? As cervejarias artesanais juntas, que eram do setor 1, venderam 49% da cerveja da festa inteira. A Caramba. Ambev falou assim, não pode acontecer mais isso, porque a gente é o patrocinador master. A gente fez 2 anos de festa assim, e depois a gente saiu, aí teve uma licitação, etc. Aí a gente voltou a convite da Ambev para a gente fazer a festa inteira. Daí a gente fez a festa inteira, foi quando foram distribuídas as cervejarias. Artesanal aqui, ali, assim, enfim. Para Foi poder ter um equilíbrio. Fluxo de uma pessoas, capitalização da cerveja patrocinadora. Foi um sucesso, eu até voltando para outubro, eu mesmo até me emocionei um pouco, assim, caramba, ver a festa desse jeito e dizer que eu tenho uma sementinha aqui, assim, talvez a ideia conceitual foi a gente que elaborou lá no início, né? E lembrando, né, que a Outubro passou também por uma fase trash pra caramba, Trash, né? Cara, trash. uma fase da Outubro ali que Mano não sabe que ele é jovem. Muito grato às pessoas, muitas pessoas relevantes por trás. Aqui tinha um monte de ônibus, lembra? Que parava aqui, aliás, aqui onde é o Nossa. coisa, parava aqueles ônibus, aquela galera aqui, tinha um monte de capeta aqui no meio. Outubro foi trash por alguns anos, cara. E eu digo Depois que ela se renovou, né? esse foi o momento da renovação. Só que no meio do caminho, nessa dedicação toda, eu estafei. Aí entra o famoso burnout de hoje. Burnout. Cara, eu fui a 94 quilos, tinha 30% de gordura. Eu lembro porque eu fui buscar uma renovação de saúde.
Em 2011, durante uma viagem com a família para o exterior, para o Chile, na verdade, passando em cima da cordilheira, eu vi a Cordilheira dos Andes assim, e uma montanha me chamou a atenção. Começou aqui, ó, a cordilheira aqui, e tinha uma montanha lá gigante. Na janela do avião, eu alucinado, a gente já estava, né, com esse mundo digital. Uhum. Eu lembro que cheguei no hotel em Santiago, tava eu, minha ex-sogra, minha mulher, minhas 2 filhas, eu o único homem. Enquanto elas estavam se arrumando, eu na recepção ali, ó, maior montanha Eu sei porque tu Andes. estafou, não foi a agência. É. Para as 4 mulheres em casa. Comecei a pesquisar sobre montanha, eu fiquei alucinado com aquela paisagem. Falei, caramba, e eu já. Detalhe que, enquanto jovem, criança, meu pai também me levou, meus pais, né, me levaram Aham. para acampamento. A gente gostava dessa vida, que ela se perdeu no meio dessa história toda. Sim. E aí eu comecei a pesquisar aquilo ali tudo, fiquei alucinado. Pô, os caras sobem montanha, velho, sobe a pezão. Eu nunca gostei de escalada, acho super legal quem faz, mas eu não queria ficar preso numa corda, numa pedra. Mas eu vi que dava para chegar no topo de montanha caminhando. Eu voltei para Blumenau naquela viagem, marqueteiro que sou, já estava já no Aue, comecei a falar para todo mundo, já no meio digital, vou subir o Aconcagua. Do nada. Do nada. Grande, as pessoas olhavam para mim, aham, vai, tá bom. Virei chacota durante um bom tempo, convidei alguns amigos para subir o Spitzkopf, ninguém foi. MVP. 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 Meu pai foi comigo, cara. Eu subi o Spitzkopf. MVP, Nós é subimos rastejando o Spitzkopf. Eu tava pesadaço. Mas eu desci a montanha, o Spitzkopf, dizendo, cara, gostei É dessa isso parada. Preciso resgatar essa simplicidade. Para resumir, porque essa linha do tempo ela é muito grande. No final das contas, uns amigos começaram a se conectar com a ideia. Falou assim, ô bicho, tu vai mesmo para um Aconcagua? Eu falei, eu vou. Maior montanha do mundo fora do Himalaia, 6.962 metros de altitude. E eu vou. Montei um projeto, uns amigos resolveram ir, fomos em 5 amigos, o projeto ganhou nome, com assessoria de imprensa, com trabalho de comunicação, a gente recebeu 250, recebeu não, a gente teve 250 mil reais em mídia espontânea gerada, Caraca. que ficou sério o bagulho, ficou muito sério, até eu fiquei assustado, falei, caralho, é só para subir a montanha, não era, vai ficar tão sério. Mas o tema meio que virou 5 ex-gordos subindo uma montanha do nada, assim. A Fat Family indo pra Aconcagua. E aí a gente... 5 escuta, cara. Cara, é bem isso, assim. Se tu olhar essas fotos, nossa, velho, é uma bolacha traquinas, assim, a gente redondo, do nada, saindo pra correr na cidade. 1 ano de preparação. Caraca, Só que a gente foi, cara. que massa, cara. Quis o destino que naquela expedição, a 5.100 metros, eu fosse o primeiro a ter o mal da altitude, uma doença de altitude. E tive que descer. Aquele negócio do sangue, né? Não, é o ar rarefeito, Ah. né? Falta de oxigenação no sangue. Uhum. E no final das contas, podem dar 2 sintomas. Falta de edema cerebral, um princípio de edema cerebral, ou pulmonar. Uhum. O pulmonar ele é meio Coisas visível. levíssimas. Tranquilo, bem tranquilo. O pulmonar é aquela. Tu vê o cara. Assim, parece uma pneumonia Ah. ali também. O cerebral não. Então, se ele tá tonto, dor de cabeça, tu não sabe. Ânsia de vômito. Então, tu vai tendo isso. E se insistir, pode levar à morte. Na verdade, essas altas montanhas sempre têm um índice de morte, né? Eu fiquei 14 dias na montanha e tive que descer. Em 2013, janeiro de 2013. Não tinha comunicação. Quantos dias? A expedição era de 17, 18 dias. Caraca. Eu fiquei 14, aí voltei para Mendonça. Como time, deu certo. Um integrante do grupo chegou no topo. Que legal. E isso, para mim, foi uma aula de vida, assim. Eu saí da montanha deprê pra caramba, que eu não consegui, criei o projeto, fiz tudo. Imagina. Mas um integrante do grupo chegou no... E ali eu passei a ter ainda mais valor sobre time. E isso tudo foi agregando na minha vida de gestor. Fui evoluindo muito como gestor de pessoas, gestão de empresas, gestão de crise, com a montanha, né? E aí, só que é aquela história, né? Por que que não deu para chegar? Eu fui investigar mais, descobri que eu tinha uns problemas vitamínicos no sangue, faltava oxigenação natural, tipo anemia, assim. Uhum. E aí criei uma outra expedição, fui para o Kilimanjaro na África, em 2014. Aí foi um brother junto, de Blumenau, o Emerson, na época. Esses 4 não foram mais. Não, cada um seguiu o seu esporte, foi correr montanha, tal, somos amigos até hoje. Mas eles não quiseram ir, só um deles foi, no caso, né? 3 andaram por aí. Aí a gente chegou em 2014 no topo da África. E ali as coisas se Quantos transformaram. metros lá? Quantos metros? 5.895 metros. Diz quantos quilômetros?
Então, a alta montanha a gente não mede muito quilômetros, entendi. mais tempo de montanha mesmo. O Kili foram 8, 9 dias de montanha. 6 dias Loucura, né? subindo, 2 descendo, mais ou menos. Então, mexer com altitude, né? E aí que surge a Target, o mais curioso, porque da primeira expedição para a segunda, a Cara, gente tinha tem um um nome. storytelling perfeito, né? Tem até a tatu ali, ó, a Aconcagua. Caraca, o Ah, cara aqui eu tenho foi as andando montanhas, certinho e chegou na Target agora. as montanhas que mudaram a minha vida, Que né? massa. Que irado. Aqui tem a marca da empresa hoje. Tem muitos significados. Aqui tem Santiago Compostela também, que eu acabei de voltar. Legal. Mas Aí surge a Target como uma empresa, que até então era só uma libertação dessa estafa que tu. em 2014 eu consegui um patrocínio do Shopping Parque Europeu, Legal. patrocinador. Fizemos exposição fotográfica, parede escalada, palestra Que para massa. lojista. Foi muito legal, uma ação muito legal. Só que eu tinha que ter CNPJ, conta corrente, tudo no nome e não podia empresa. ser. Eu tive que abrir uma empresa. Uhum. Falei, vamos abrir a empresa então, porque a gente conseguiu R$ 26 mil. Caraca. Valeu Pagou a muito expedição pena, né? inteira. Fomos para a África, foi um sucesso. Voltamos, eu falei, o que eu vou fazer com o CNPJ? Eu vou. Cara, eu vou pesquisar, vou levar essa ideia para as empresas. Uhum, A ideia era um treinamento empresarial. Comecei, quando abriu um cowork aqui em Blumenau, eu fui o primeiro cowork de lá, inclusive. O off? Ah, Toda massa. sexta-feira, à tarde, eu ia sentar lá. Só para ficar pesquisando. Mercado, treinamento corporativo, etc, etc. Quando isso, que ano? 14? 2014. Aí tu já não tinha mais agência, né? Tinha agência. Tinha agência ainda? Tinha agência. Tava Eu em era sócio paralelo. da agência ainda. A gente passou por crise, etc, porque não vem o caso, mas assim, Uhum. abri sociedade, o que ajudou bastante a empresa a se reerguer e que me dava essa liberdade. Agora vou sexta-feira, vou lá pesquisar treinamento empresarial. Entendi. Só que a linha do tempo foi se transformando de novo. Porque eu continuava fazendo as minhas viagens pessoais, particulares. Agora eu vou subir uma montanha na Bolívia, 6.100 metros, 6.088 metros. E do nada as pessoas quiseram de novo caminhar com a gente. Comigo, no caso, e com o Emerson, que era meu sócio na época. O primeiro cliente, que é de Timbó, inclusive, eu falei para ele assim, cara, não vou trabalhar com turismo, eu tenho uma outra ideia e tal. E o bicho teimou tanto, que eu descobri que ele depositou uma grana na nossa conta e falou assim, eu vou. Se vocês não quiserem, eu vou encontrar vocês no aeroporto, vou estar colado em vocês. Chato, cara, chato. Indiretamente, eu vou estar com vocês, né? Aí eu olhei pro Emerson assim, cara, vamos testar essa porra, então vamos ver como é guiar, conduzir, liderar uma expedição dessa? Vamos. Até porque pra ti ainda era jovem, né? Tipo, É. não era um negócio que tu tinha feito 15 anos da tua vida pra Não, poder e- ter essa responsabilidade, né? Era E muito não jovem. modelou como um negócio também, né? Não surgiu como, vou montar um negócio, vamos preparar, vou estudar e Eu tal. mantive o CNPJ aberto para estudar se teria algum tipo Sim, de sim. potencial, né? Sim, aham. No Brasil é mais caro fechar a empresa, agora talvez nem tanto, mas na época era mais caro fechar do que né, Manter ela manter aberta. ela aberta. No final das contas, a gente foi, o cara chegou no topo da montanha de 6.088 metros com a gente, chorava que nem um doido, falou que a gente transformou a vida dele. Que foda. E um cara que também tinha passado por divórcio, problema familiar e tal. Eu voltei daquela viagem assim, ó. É isso que Eu eu quero quero pra minha fazer vida. mais isso, cara. Cara, a gente ajudou um cara a voltar feliz. Uhum. E aí começamos a desenvolver grupos e grupos e grupos. Voltei para a África com um grupo de 10 pessoas. Eu fui para o Monte Roraima, fui para Peru, na Bolívia. Peru, Machu Picchu, fui para Bolívia de novo. Para acelerar essa história, em 2018 eu comecei a bater na tecla seguinte. Como que essa empresa vai ser sustentável? Uhum. Não só ecologicamente, que tem uma Sim, temática sim. aqui envolvida, mas financeira. As Uhum. pessoas às vezes não têm tanta a noção da palavra Porque a situação sustentabilidade. da recorrência, né? É uma viagem ali, outra viagem lá. Não, né, tem que ter. Cara, uma empresa vive de pagar DARF por mês, Total. né? De custos por mês. Né? Exatamente. E ali são eventos, né? São sazonais, né? Cara, eu precisei botar uns pingos nos is, e aí eu comecei a me afastar da agência. Entendi. Eu ainda tinha aquela rotina, fui saindo, tinha sócios, amigos, uma familiar, um primo, e falei, cara, vocês tocam a empresa, porque eu vou montar um novo negócio. Literalmente, preciso reescrever esse negócio. Então, plano de negócio, business plan, só surgiu em 2018. O Canvas, mapa da empatia, fui ouvindo, passei um ano ouvi cada cliente que caminhava comigo, as dores, os problemas, as virtudes, o que eles falavam, tal, post-it. As pessoas que estavam comigo, a gente fazia umas reuniões de auditório, colando cartazes, tudo quanto é lado.
Em 2018, eu transformei a empresa numa empresa de ecoturismo e aventura. Legal. Ecoturismo é viabilidade, gerar acesso para todo mundo. A caminhada sempre foi o foco. O lance não era ir mais para o alto, mas talvez caminhar mais longe possível. E aí a gente criou um novo perfil de público. E aí eu descobri o Parque Nacional Torres del Paine, na Patagônia chilena. Eu era apaixonado pela Patagônia, já tive em 2012. Essa história é uma história, outra história louca. Quando eu liguei lá querendo montar um grupo, eles me perguntaram, uma diretora lá me perguntou, mas quem vocês são? Eu falei, somos a Target, operadora de ecoturismo. Nunca ouvimos falar de você. Mas a gente é pequenininho aqui em Blumenau e tal. A gente vai te visitar. Eu falei, nossa, não? Como assim? Eu não tenho... Doideira, Cara, né? eu tinha uma mesa no coworking, né? Aham. E eu sou amigo lá Aí tu falou pro pessoal do off, ó, todo mundo que vai trabalhar na Target, amanhã eu vou trazer uma Olha, camisa. pra todo sacaste a mundo. parada? Eu cheguei pro Rico e Todo pro mundo Yuri com lá. bota, guerrilha, negócio, né? Tipo, Eu cheguei pro Rico e pro Yuri, cara, eu preciso ser dono do off um dia. todo vestido. Eu cheguei lá pro Rico e pro Yuri e falei assim, cara, eu preciso ser dono do off um dia. Ai, caralho. Cara, Cara, ser sócio, cara. Aí eu cheguei lá, eles assim, beleza, tu tá em casa, primeiro cowork lá. Cara, sala de reunião, recebi as chilenas lá. Elas assim, nossa, que grande, que legal. Tal. E lá tem uma pegada muito massa. É, assim, uma né? industrial, Tava né? lotado, café lotado. Nossa, legal. dou risada nessa história. Elas saíram, elas iam embora numa Cara, que sexta-feira. loucura. 3 de Eles virem agosto. aqui pra ver se tu é capaz de levar. Não, e eles disseram assim, a gente vai visitar Rio, São Paulo, Porto Alegre e Minas Gerais. Os maiores operadores de ecoturismo do Brasil. Nunca ouvimos falar de você. Então a gente vai te ver. Aí eu levei um Caraca. cagaço, perdão a expressão. Cara, mas eu montei uma cenografia ferrada. Então é bom nisso, né? Fez doutor. E aí Marketing chegamos, comigo, né? o papo foi tão bom, que aí ela disse assim, cara, tu é a primeira empresa que a gente visita há 5 anos no Brasil, que é especialista em trekking. E dentro do Torres del Paine, o principal produto é a caminhada. O mundo inteiro vai visitar Torres del Paine. É um dos 10 parques mais visitados do mundo. 250 mil pessoas passam pelo parque. Que massa. 60% é estrangeiro. E só 5% é brasileiro. Caraca, só 5%. Desses 60%, transforma em 100. Eu falei, não, a gente vai mudar esse cenário. Papo vai, papo vem. Eu falei, vocês vão aonde agora? A gente tá indo para São Paulo. Não, era sexta-feira. Fica aqui, vamos fazer uma trilha comigo, aqui no Vale Europeu. Nunca alguém convidou a gente para fazer uma trilha no Brasil. Levei elas para fazer uma trilha no Brasil, elas adiaram o voo, fizemos. Eu sei que isso tudo me deu mais 10% de resultado de margem. Imagina. Quando eu levei Total, para o aeroporto, claro. vou te dar mais 10%. Que massa. Para resumir, no final da primeira temporada, que a temporada divide entre setembro e abril, por causa de clima, né? Patagônia e tal. Um dia ela me liga assim, eu queria dar os parabéns para vocês, tal. Eu falei, por quê? Porque vocês estão em segundo em vendas no Brasil. Eu Caramba. falei, como assim? Não, é porque dentro do Parque Nacional tem só 2 empresas que recebem os turistas do mundo inteiro para caminhar. O turista tem que passar pelas 2, não tem como. A gente tem uma métrica que a gente consegue Não verificar exatamente. Uma delas, ela que é privada, mas tem um acordo público, a outra tem concessão. Uma delas detém 60% da operação. Daí ela me liga e diz... E no final das contas, ela me deu condições de mandar clientes autoguiados com a estrutura toda montada. Eu não preciso viajar junto. Entendi. Eu fazia 1, 2 grupos por ano, continuo fazendo. E um dia ela me liga e diz assim, não, entre os operadores de ecoturismo do Brasil, tu é o segundo, perdeu lá para a grandona, que tem 25 anos de mercado. Eu falei, pô, e nem era uma venda em número tão expressivo. Eu falei, mas tem uma carência aqui então. Porque esse número é pequeníssimo, não pode ser Tem verdade. muito pé descalço aqui, é verdade. Eu falei, então tá bom, escreve na próxima, a gente vai ser número 1 do Brasil. Isso foi 18, 19. 19, 20. Vendendo, cara, vendendo. Aí eu comecei a fazer um marketing muito mais ostensivo. E aí tinha um vírus no meio do caminho. Sério aí, mesmo? Assim, Onde foi? e assim, as coisas começaram a mudar tanto, nós achamos o modelo de negócio, o perfil de cliente, a comunicação assertiva. Em agosto de 2019, eu fechei o escritório físico, digitalizei todo o processo, tudo. Marketing digital, tudo. Que foi sorte no caso quando... 19, né? Já tinha equipe e a gente ia aí para faturar entre 700 mil e 1 milhão em 2020. Assim, para o mercado de ecoturismo, é como qualquer empresa que fatura 20 milhões. É muito expressivo. E aí, a pandemia quebrou as pernas. Cara, tive que salvar cliente preso na fronteira, pagar van clandestina para tirar gente da Argentina que estava cruzando lá. Gente que estava viajando, gente que estava no aeroporto. Enfim,
foi uma Um naba. caos, um Foi um caos. caos. Ah. Quarentena. Porque são vidas que estão por aí, que é responsabilidade tua, e é algo completamente inédito de forma mundial. Né? É. Não tem nenhuma explicação de como Ninguém se conseguir preparou mudar. pra isso, né? Exatamente. Quarentena. E não tem nem na história algo parecido que tu vai dizer, não, dá pra fazer por aqui. Não. Quarentena, engordando de novo, que estresse ferrado, dívida crescendo. Eu fiz vendas com dólar a 4,30 e o dólar começou a explodir. Não se sabia quando o mercado ia voltar. Sócio investidor, e é super compreensível, todo mundo teve seus problemas Claro. paralelos, precisou sair. Assim, ó, foi um funil, e olha, eu só descendo no funil. Muita gente querendo dinheiro de volta também, por Muito, coisa- devolução, muita devolução, muita, assim, tentando administrar, Claro. até chegar em março desse ano. Em novembro eu decidi fechar. Tava só eu e meu sócio, basicamente. Eu falei, cara, não dá, a fronteira do Chile não abre. A gente tinha outros produtos pequenos, mas eu, com a pandemia, eu fiz um filtro, né? Uhum. E um dos movimentos mais arriscados que eu fiz na pandemia foi qualificar ainda mais a entrega, aumentar o ticket médio, criar produtos de contrafluxo. O meu sócio ficava, cara, não vai dar certo. Quem é que vai andar segunda, terça-feira? Eu falei, vai dar certo. E a gente chegou num patamar de cliente que era decisor. Falei, não, eu vou caminhar segunda, terça. Eu ia quarta, falar isso, cara. Sim, claro. O cara que caminha segunda, terça e quarta é o melhor cliente do mundo. Melhor cliente do mundo. E deu certo nesse sentido. A gente começou com os produtos regionais, né? Só que não abria fronteira, cara. E o dólar subindo absurdamente. E quando começou a abrir, em novembro, eu tinha decidido fechar, quebrado já. Já tinha divorciado. Eu tava assim num caos profundo, né? Eu falei, pô, abriu. Deu uma vendinha lá, 15 mil de venda. Falei, tá, vamos esperar mais um pouquinho. Dezembro, 30 mil de venda. Aí eu falei pro meu sócio, cara, preciso que tu entre na pilha, a gente precisa ser louco aqui e vamos segurar até abril, quando fechar a temporada. Depende ter que ir. Mais ou menos assim, cara, enlouquecido, assim. É porque é isso, né? Tu vinha num momento de depressão, não como mas uma depressão do negócio. E isso causa um e dano, pessoal, né, tudo, psicológico absurdo, cara, absurdo, né? Então, Não, só que no fim a do gente tá dia, acabou o tempo, falar a tu verdade. sabia que tá isso certo. ia voltar, né? Cedo ou tarde. Então, a crença de que a natureza Fica. ia ser vista de um ponto de vista diferente pelo turista brasileiro, que é um momento de criação de cultura, né? Aham. O brasileiro não olha muito, para onde eu vou? Vou para Santiago, não vou para Patagônia. E a gente mora vou no para Nova paraíso, né? York, eu não vou para. Mas em resumo, em março, meu sócio também teve problemas, pediu para sair por conta dessa situação Pessoais. econômica, pandemia, e eu fiquei sozinho. Em abril eu dei um all-in. Já tô no limbo, Agora, ou eu quebro de vez, ou Ou eu quebro bonito atirando. Ou, Morro vou atirando. morrer, Rambo, assim, sabe? Exatamente. Cara, eu chamei meus parceiros de marketing de São Paulo, na área de turismo, contratei uma nova menina, a Sabrina, hoje que está comigo, tem uma pessoa na consultoria financeira, 2 pessoas na consultoria financeira, falei assim, vai ser um all-in. E aí, investi em tráfego, muito tráfego, Nossa. tráfego, dinheiro, cara. Falei, ó, tô perdido, eu preciso fazer caixa agora, esquece a margem. Obviamente com uma análise, sim, óbvio, não é claro. nenhuma loucura, mas Uma loucura controlada, né? uma loucura controlada. Gerar A gente demandas. tem problemas, estamos administrando os problemas que é causado pela pandemia. Mas a gente alcançou a semana passada, há 15 dias, R$1 milhão vendidos. Caraca, que foda. E agora já está parabéns. 1.100.000 e vamos fechar 1 Ô, milhão Jonathan, 200, põe as palmas aí 300. atrás, cara. Boa. Então Tem as palmas ali, não, ele tá dormindo. O Jonathan Aí, dorme, né, durante o cliente. Aí, ó. Então é isso. Eu preciso assim, te fazer 4 perguntas, a gente passou do tempo aqui. Desculpa por isso, Mas mas a história não dá é pra não, interromper. Tipo, esse é o cara Total. que não dá pra interromper. Ele realmente é ajustadinho, cara. É time por time, chegou exatamente no fim, na hora do fim. Já a plaquinha subindo, né? Exatamente. Juliano, 4 perguntas rápidas. Qual foi a maior... Eu acho que eu sei a resposta, mas eu vou te perguntar. Qual foi a maior dificuldade ou uma péssima escolha? Ter casado? Quer dizer, Ter casado, não. Ter casado cedo. A maior dificuldade é lidar com as crenças, né? Eu tive que abdicar de muitas coisas nesse processo. Sim. Assumir rupturas, assumir que nem todo mundo vai caminhar junto. Caminhar junto, literalmente. Eu tinha uma responsabilidade muito grande com meus clientes, acima de tudo. Por mais que eu pensasse em fechar a empresa, não vai dar mais, dívida acumulando. Mas eu precisava seguir. Então, eu segui e, obviamente, tem mudanças que são positivas. Que elas foram positivas.
na tua vida, né, quem foi uma inspiração ou um mentor? Olha, eu acabo me inspirando muito pelas histórias dos montanhistas, né? Uhum. Então, viver na montanha virou um cenário inspirador. Ele me ensinou muito a lidar com as dificuldades. Se eu estou no meio de uma trilha, de uma montanha, no final das contas, quando eu paro, quero desistir, eu tenho que caminhar de volta. Não tem como chamar um helicóptero, né? Então, eu tive muitos mentores, montanhistas, guias, etc. Eu tive a oportunidade de conviver com gente muito forte, muito grande. E eu tive a oportunidade de viver esses cenários. Então, eu voltava de cada expedição muito mais forte. E me ajudou muito a fazer gestão dessa empresa e seguir no caminho, né, da conversão. Legal, né? Né? Tu vai conversando, eu sei que não é um negócio que tu teve antes, é um negócio até mais jovem, mas parece que ele tava ali o tempo todo, né? Tava ali De o alguma tempo forma tá tendo, parece É no teu difícil DNA, citar né? nomes, sabe? Mas tem um cenário cheio de nomes. Uhum. Então, é o cenário mais os nomes que eu tive a oportunidade de conviver, né? Se tu fosse empreender, ou talvez ainda vá empreender em algo totalmente diferente, tudo que tu já fez, o que tu acha que tu faria? Uma Fez das bastante coisa, então é difícil agora. a gente tem a questão da personalidade, da proatividade, tem um comportamento. Nem todo mundo tem o mesmo comportamento, né? Eu tive a oportunidade de aprender a ser um bom gestor de pessoas também, mas é preciso planejar, né? Eu tenho uma empresa hoje que se redescobriu como empresa no meio do caminho. Uhum. Então é preciso estudar melhor o seu cliente, é preciso se aprofundar no mercado que quer atuar. Então, Mas o que tu faria? O que tu empreenderia diferente do que tu já fez? Se tu fosse empreender... Cara, agora tá tudo certo. A Adventure não precisa mais nem de ti. E tu, eu vou inventar alguma coisa pra me incomodar. O que tu faria? um outro negócio? Um outro negócio. Hoje eu sou sócio de uma produtora de eventos. Meu Deus, você já tá fazendo já. Já. Como é que é o nome? Fala o A nome? Box Produtora, A né? Box Produtora. Que a CRW aqui é grande parceiro. A Box na época que é do... Do Marco. Marco ainda é sócio. Marco- Marco Agabe, Marco Rovella. O Rovella? Sério, eu tentei ser sócio dele há uns 6 O ou Marco 7 foi anos atrás. O Marco também Rovella. tem envolvimento com o Rock in Rio, né? O Rock in Rio. E Ele que me aí- apresentou o Roberto Medina. Eu Não. fui o primeiro patrocinador da Box quando fez o show Teatro Mágico, quando Que eu tinha massa, agência. cara. Meu, eu acho ele um alucinado, assim. A gente tem bem. história para mais um programa, tá? Vocês É? não tem problema se quiserem, mas... Ah, então tu é sócio na Box? Hoje só, massa, faz cara. 6 meses. Que massa. Estou auxiliando com marketing lá, Massa. né? Então, eu ajudando a galera jovem, eu virei o tiozão da Box, né? Que massa. Mas, assim, O Marcos já não é mais tão jovem assim, né, cara? em negócios que envolvam felicidade, eu vou te dizer assim, Massa. é um negócio que tem um propósito. A minha empresa tem propósito. Eu não vendo viagem, eu vendo felicidade mesmo, assim. Tenho orgulho de dizer que a minha empresa tem 100% de aprovação. E é 100%. Não tem uma reclamação. Então, é difícil dizer qual caminho eu iria. Mas eu iria para caminhos que têm propósito. Nossa. Negócios que possam ajudar a sociedade de alguma maneira, né? E pra finalizar, tu vai entender o que eu vou te dizer. O Manuel não. Mas se tu ganhasse um DeLorean. Sim, claro. Aí ele talvez não, ele para, cara, ele é futuro, do futuro. 92, E tu pudesse voltar no tempo e pode falar uma frasezinha ali pra ti com 19 anos. O que tu ia falar pra ti? Cara, que difícil essa pergunta. Por isso que ela, por isso que é a ela última. feita, é. Se eu pudesse voltar e olhar pro Juliano Tu de tava 19 onde com 19 anos? Tu tava em Floripa. eu tava em Floripa, vindo pra cá, lá. praticamente. Na frente do mar? Não. Mas eu vou te O dizer, que tu ia falar pra esse cara lá? toca a ficha, segue vivendo, que o que tu tá vivendo é enriquecedor. Eu não tenho nenhum tipo de arrependimento Tu de não nada. do que eu mudaria fiz. ali, ó. Nada, absolutamente nada. Fui pai cedo, tenho 2 filhas, 22 e 17, e eu faria tudo de novo. Eu não tenho... Eu tenho muito orgulho da vida que eu vivi e que eu continuo vivendo. Massa. Eu mergulho, salto de paraquedas, eu vivo a vida de verdade, assim. Que massa. Então eu diria, vai fundo, não muda nada não, segue e segue a tua intuição. Com isso a gente fecha, foi animal. Obrigado, Juliano Santana, por ter vindo aqui falar. Obrigado pela E o oportunidade, mais né, massa, cara? é, tipo, cara, a história foi... Aqui às vezes tem uma dificuldade, porque a história sempre vai para um lado e vai para o outro, e tudo conseguiu fazer uma narrativa perfeitinha até... Tentando até os encaixar na 45. plaquinha lá. A plaquinha vai subida. levantando. Ninguém sabe, Storytelling, mas a né? plaquinha Marqueteiro. Muito bom. Legal, parabéns. Obrigado a você, principalmente, que também que tá aí, tá apoiando esse projeto que
Sou apaixonado. Não esqueça aqui de comentar o que você está achando, principalmente se já teve uma experiência, se você já usou o serviço da Adventure, fala um pouquinho aqui pra gente. E obrigado demais pela sua audiência. Não esqueça da rede social, Arroba o Insta do Mano. o Insta do Mano, da Marvi, Da Marvi, arroba Marvi com 2 Es de empreendedor, _oficial. ponto oficial. @Target Aventura, @Juliano P. Santana, né? E a Target é ecoturismo.com.br. Um detalhe que eu esqueci de falar, estamos abrindo a unidade em Portugal agora. Aí que sim, hein? massa, que massa. Parabéns. Onde lá? Em Viana do Castelo, litoral norte, e vamos começar com o Caminho Santiago-Compostela lá Que também. massa. cara. Parabéns. É legal pensar em expansão, né? É muito Com massa, certeza. principalmente internacional. Eu acho muito legal a gente cruzar as fronteiras aí. E da Box, tu lembra do arroba da Box? @Box Produtora, Tá, então né? E tá. boxprodutor.com.br. Podcast ATDQN e Real Rafa Silva. Obrigado demais pela sua audiência. Tamo junto. Bora.